Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais um vídeo, para mais uma lição abençoada. Queremos desde já agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais esta oportunidade que Ele nos concede, nós estarmos aqui juntos para aprendermos, compartilharmos a palavra do Senhor. Também quero fazer menção de todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, comentado e compartilhado todos os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. E você que ainda não é inscrito do nosso canal ou canal EBD Núcleo, inscreva-se e seja notificado semanalmente com vídeos que vão edificar e abençoar a sua vida. Então vamos aqui para a lição de número 10 com o tema Jesus e a oração do Pai Nosso. O texto do dia diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. A síntese da lição diz o seguinte: a oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. O texto bíblico da nossa lição se encontra evidentemente em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo de número 13, onde trata sobre a oração, e eu particularmente falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos. Bem, como uma introdução para que possamos entender da melhor maneira possível esta lição, é importante nós termos em mente que quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, o Senhor tinha algumas coisas em mente. Que coisas em mente eram essas, Rafael? Primeiro, Jesus estava mostrando sobre a importância da oração em oculto. Segundo, Jesus estava falando sobre a primazia de Deus em nossas petições. Falaremos um pouco mais disso durante o decorrer desta lição. E por último, sobre o valor do altruísmo na vida cristã. Então, esses três pontos que Jesus quis ensinar aos seus discípulos consta-se dentro da oração do Pai Nosso. É isso e muito mais que nós estaremos aqui preocupados em compartilharmos a palavra do Senhor. Glória a Deus! Então vamos aqui ao nosso primeiro tópico. Jesus ensina a respeito da oração. Pois bem, no versículo de número 5 e no versículo de número 7 de Mateus capítulo de número 6, nós vamos ver que Jesus, o Mestre, ensina alguns procedimentos que estão envolvidos na oração. O primeiro procedimento que está envolvido na oração é a necessidade de, quando nós orarmos, nós evitarmos a publicidade no ato da oração. Quando nós falamos sobre isso, é importante nós tratarmos sobre os fariseus, pois no versículo de número 5 é exatamente esses, e no versículo de número 7 que Jesus está preocupado em dar um contraponto sobre esta situação, onde os fariseus usavam a oração como um motivo deles se amostrar, como um motivo deles aparecerem para as pessoas, para mostrar que eles eram justos. O segundo ponto que Jesus quer ensinar, segundo procedimento que Jesus Cristo quer ensinar aqui na oração, é a necessidade de nós não fazermos o uso de vãs repetições com o objetivo de esticarmos as nossas orações. E também isso está imbuído na necessidade de muitas vezes nós usarmos a repetição como mantras. Isto é, quanto mais nós pedimos algo, mais parece que nós vamos obter uma resposta do Senhor. Na verdade, tanto no versículo 5 quanto no versículo 7, nós vemos que Jesus ensina completamente ao contrário dessas ideias que principalmente os fariseus tinham em mente sobre a oração. E aí então nós vamos ter a ideia de que, portanto, Jesus estava ensinando da necessidade de nós termos uma oração verdadeira, uma oração onde o nosso coração vai estar conectado
com o nosso Pai. E nesse sentido, quero sempre deixar esta referência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Esta oração verdadeira que Jesus Cristo está ensinando, que não está de acordo com as práticas dos fariseus que se encontra aí nesse versículo 5 e nesse versículo de número 7. Quando nós chegamos no versículo de número 6, nós vamos ver, de acordo com a leitura, que Jesus ele vai falar de uma oração secreta. Cristo vai ensinar a respeito da oração secreta. E aí é importante nós perguntarmos e tentarmos responder, mas que oração secreta é esta? Olha só, como assim oração secreta? Não estamos nos referindo a uma oração que deve ser feita às escondidas para que seu conteúdo não seja ouvido por ninguém. A oração não é secreta por seus argumentos, muito menos por algo que cause constrangimento. Então perceba que essa oração em oculto, essa oração secreta, ela não tem por objetivo nós escondermos as nossas palavras das outras pessoas. Muito pelo contrário, quando Cristo fala sobre a oração em secreto, Jesus está falando sobre a necessidade de nós mantermos um relacionamento, uma vida de oração como algo íntimo, como algo pessoal. Portanto, a oração secreta ela vai falar sobre intimidade. A oração secreta vai falar de um relacionamento íntimo, onde há entre eu que sou o ser humano que me comunico com o Senhor através da oração. E quando Cristo, portanto, fala sobre esta oração em secreto, ele está falando sobre um desejo ardente da presença de Deus. Está falando de um desejo que inflama dentro do coração do homem pela sua presença. E de acordo com isso, nós encontramos no Salmo 42, verso 1 e verso de número 2 também. E outro ponto que nós temos que falar aqui sobre esta oração secreta, que esta oração secreta fala de um relacionamento exclusivo com o nosso Deus. É por isso que Jesus vai usar a necessidade de nós entrarmos aonde? No nosso quarto, porque dentro do nosso quarto acontece as relações de intimidade, a relação pessoal, uma relação um pouco mais íntima com o nosso Deus. E é por isso mesmo que não só Jesus ele vem estar falando sobre esta oração secreta. Cristo não somente falou sobre esta oração secreta, mas ele cultivou uma vida de oração secreta. Basta nós vermos no monte durante a tarde, em Mateus capítulo 14, versículo 26, 23 e em Lucas capítulo 6, versículo de número 12, onde diz que Jesus no monte durante a tarde, ele orava a sós com Deus. E também em lugares desertos se encontra em Marcos capítulo 1, versículo de número 35 e terceiro em um jardim, em Mateus capítulo 26, versículo 36 também trata sobre essa oração que Cristo cultivava com Deus de maneira secreta. Então nós podemos concluir dizendo o seguinte, que não é à toa que Jesus ele é o nosso maior referencial, não só na oração, mas Cristo é o nosso referencial em todas as áreas da nossa vida. Nesse sentido, basta nós olharmos para os versículos anteriores que estávamos tratando sobre a oração e também quando nós olhamos para Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35, onde vai tratar sobre os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Esses discípulos, enquanto eles caminhavam até o caminho de Emaús, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles de imediato não conseguem reconhecer Jesus. Muito pelo contrário, eles só vão reconhecer Jesus quando Cristo ele vai orar. E isso se encontra no versículo 30 e no versículo de número 31. Então perceba que Cristo tem um diferencial de que é viver uma vida de oração. Portanto, nós podemos concluir que Jesus não somente falou sobre, mas Jesus viveu uma vida de oração. É por isso que nós podemos também confirmar, dizer e concluir que Cristo ele é o nosso maior referencial em todas as áreas da nossa vida, inclusive na oração. Segundo tópico, os principais ensinos da oração
do Pai Nosso. Pois bem, neste segundo tópico, nós vamos aqui estar citando 3 principais ensinos da oração do Pai Nosso. É evidente que nesta oração existem outros ensinamentos que são igualmente importantes. Todavia, o que nós estaremos aqui citando é somente como exemplos para que possamos crescermos diante do Senhor em conhecimento e também em graça. Bom, o primeiro ensino a respeito da oração do Pai Nosso é que a oração do Pai Nosso ela é uma oração altruísta. O que significa uma oração altruísta? Quando nós estamos falando disso, nós estamos tentando entender sobre as seguintes palavras: desprendimento, entrega, generosidade, renúncia, abnegação. Então essas 5 palavras aqui, ela está intimamente ligada com a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Portanto, através dessas palavras e de acordo com as palavras de Cristo que ele ensina na oração, nós vemos que Jesus, quando ensina esta oração, está com o foco, com o objetivo do coletivo e não tão somente do individual. Basta nós olharmos as frases: o Pai Nosso, venha a nós o pão nosso, nos dá, perdoa nossas, não nos deixe cair em tentação. Então perceba que todas essas pequenas palavras dizem respeito sobre um desprendimento, de uma entrega, de uma generosidade, de uma renúncia, de uma abnegação. Por isso, nós podemos concluir que a oração que Cristo ensina é uma oração altruísta. Glórias a Deus. E o segundo ponto, o segundo tópico desse ensino da oração do Pai Nosso é o princípio da reciprocidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este versículo de Mateus capítulo 6, versículo 2 está significando de que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então aqui está falando sobre o princípio da reciprocidade. Ora, se eu perdoo, também sou perdoado. Se eu não perdoo, então não sou perdoado pelo nosso Deus. E é claro que quando nós estamos falando em perdão, nós estamos falando sobre algo importantíssimo ao amadurecimento do cristão. E nesse sentido, nós deixamos Efésios capítulo 4, versículo 32 e Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Glória a Deus por tudo isso. Então, o nosso terceiro e último ensinamento sobre a oração do Pai Nosso neste nosso segundo tópico é que Deus nos livra de todo mal. Nesse sentido, eu quero deixar Mateus capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Glórias a Deus. Então esses são os 3 principais ensinos da oração do Pai Nosso. É claro que existem outros ensinamentos igualmente importantes, mas por hora aqui listamos esses três ensinamentos sobre a oração altruísta, sobre o princípio da reciprocidade e de que Deus nos livra de todo o mal. Terceiro tópico: a glória e o poder pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nesse terceiro tópico, nós vamos aqui estar falando sobre a oração do Pai Nosso, que ela tem basicamente 6 pedidos. Pois bem, esses 6 pedidos são divididos em 2 grupos de 3. O primeiro 3 pedidos é referente sobre a santidade e a vontade de Deus, e os outros 3 pedidos de respeito sobre as nossas necessidades pessoais. Bom, sobre a santidade e sobre a vontade de Deus, nós podemos aqui listar 3 pedidos que se encontram nas seguintes frases. Primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Então, com essas 3 frases que tratam sobre a santidade, sobre a vontade na oração do Pai Nosso, nós podemos dizer que na oração, primeiramente, ela está preocupada com a busca a Deus acima de tudo. Quando nós estamos falando disso, é necessário nós falarmos sobre o que se encontra em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, que diz o seguinte: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então essas palavras do apóstolo Paulo expressam muito bem
sobre a oração estar dividida primeiramente no sentido de nós exaltarmos a santidade, nós requerermos, buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E o segundo grupo de 3 diz respeito a nossas necessidades especiais, nossas necessidades pessoais, ou melhor dizendo, que são expressas nas seguintes frases: dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa todas as nossas dívidas e livra-nos de todo o mal. E aqui nesse sentido nós podemos dizer sobre o que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde diz o seguinte, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Este princípio de Mateus capítulo 6, versículo 33 também se aplica na oração do Pai Nosso, pois nós primeiramente buscamos a santidade, nós buscamos a vontade de Deus expressa nessas primeiras 3 pedidos diante do Senhor na oração, e os últimos 3 pedidos de respeito às nossas necessidades pessoais, que vão dizer sobre as coisas que advêm quando nós buscamos primeiramente o reino e a justiça do nosso Deus. E ainda permanecendo aqui nesse nosso terceiro tópico, nós também devemos falar sobre a frase santificado seja o teu nome, onde Jesus escreve, onde Jesus fala, ou melhor dizendo, sobre isso. E nesse sentido, eu quero deixar aqui um pequeno trecho do que se encontra no nosso livro Auxílio, que se encontra na página 125, que diz o seguinte: quando falamos santificado seja o teu nome, estamos assumindo um compromisso vivo com o nosso Deus. Então perceba que quando nós dizemos santificado seja o teu nome, essa frase ela é imbuída de um grande significado, ela possui muita força. Por quê, Rafael? Pois quando nós estamos falando isso com verdade, com integridade, com inteireza de dentro do nosso coração, nós estamos assumindo um compromisso vivo com o nosso Deus. E que compromisso é esse, Rafael? É o compromisso com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com os nossos pensamentos e nossas amizades e tudo mais com que podemos nos relacionar, que precisam viver um processo de santificação. Glórias a Deus. E nesse sentido quero deixar aqui Levítico capítulo 20, versículo 7, que diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, também sou santo. O apóstolo Pedro complementa no Novo Testamento. Então perceba que esse seja santificado o teu nome, ela possui um grande significado, possui uma grande aplicabilidade para as nossas vidas. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. E ainda permanecendo aí nessa oração do Pai Nosso, Jesus também vai falar sobre a chegada do reino. Venha a nós o teu reino sobre nós, Jesus, sobre nós, Deus Jesus, ele diz. E aí, quando nós estamos falando nesse reino, é importante nós falarmos que quando Jesus fala neste reino na oração do Pai Nosso, Jesus está se referindo a 2 aspectos do reino. O primeiro aspecto de respeito ao tempo presente desse reino de Deus, onde Deus ele é adorado e servido, o reino de Deus ele se manifesta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós estamos o adorando, onde nós estamos o buscando, onde nós estamos o servindo de toda a vontade, de todo o nosso coração, aí está o reino de Deus. Aí está o reino de Deus no momento presente. Essa é o primeiro aspecto do reino de Deus. O segundo aspecto sobre o reino de Deus diz respeito a um tempo futuro, onde esse reino ele será completo quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, esse reino que ainda está em nosso meio, mediante a nossa adoração, mediante o nosso louvor e a nossa servidão diante dele, vai se tornar completo quando Cristo voltar para nos buscar. Glórias a Deus. Portanto, nós podemos concluir dizendo o seguinte, que as nossas orações também devem focar o reino e devem focar esses 2 reinos, o reino presente que diz respeito quando nós o adoramos e esse reino futuro que diz respeito quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. E para finalizar sobre essa questão do reino, quero deixar aqui Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria
no Espírito Santo. Então, nesse versículo nós temos aqui uma ação miraculosa, uma ação maravilhosa que o nosso Consolador, o Espírito Santo, ele trabalha, ele faz, ele realiza para que nós venhamos experimentar ainda nesse corpo que será transformado, para nós estarmos aqui experimentando o reino de Deus em nossos cultos, na nossa adoração, quando nós o servimos e quando nós o louvamos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Portanto, esta foi a nossa lição sobre a oração do Pai Nosso. É claro que existem outros pontos que nós não abordamos aqui na nossa lição. Todavia, deixo a você a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 13, que diz sobre a oração, onde Jesus Cristo vai ensinar no Sermão do Monte sobre a verdadeira oração, que está intimamente ligada com a questão do nosso coração, está ligado com o coração de Deus, com as nossas falas, está ligada com o trono celestial. Glórias sejam dadas a Ele. Então, peço a você, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Se esse vídeo for uma bênção para a sua vida, nos abençoe em nome de Jesus, compartilhando, comentando, fazendo algo que possa assim glorificar o nome do nosso Deus. E aqui estamos, canal EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.